Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Presídio Central de Porto Alegre implantou uma ouvidoria dentro do estabelecimento penal. No dia a dia, são atendidos presos e familiares. Trata-se de um projeto inovador e importante para a massa carcerária e a sociedade. Para avaliar a possibilidade de ouvidorias no interior de penitenciárias, convidamos a promotora de justiça Sandra Goldman Ruvel, que atua na especializada de controle e execução criminal da capital, e o diretor do Central, tenente-coronel da Brigada Militar, Rogério Maciel. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o coronel Maciel, perguntando exatamente o seguinte: como nasceu essa ideia de implantação de uma ouvidoria dentro do Central e qual a sua expectativa? Inicialmente, gostaria de cumprimentar a nossa promotora, o senhor, os nossos telespectadores, e dizer que em novembro do ano que passou, quando nós assumimos esse serviço da direção do Presídio Central, nós notamos que tínhamos 3 focos específicos para trabalhar, que é o apenado, preso, o funcionário, quem trabalha lá, e aquelas pessoas que se dirigem até aquela casa para visitar aquelas pessoas que estão lá cumprindo pena. Então a gente pensou que este é o nosso foco de trabalho. Temos que dar dignidade para aquele apenado. Quando ele entra naquela casa para cumprir uma pena, ele possa cumprir a pena e saia de lá no mínimo igual como entrou, pior nunca, e se possível melhor. E para que se fizesse isso, uma das coisas que tínhamos que arrumar uma solução é dar voz para aquelas pessoas que vão visitar os presos e possam ser ouvidas, possam ter atendido seus pleitos. Porque, para se ter uma ideia, para que a população saiba, durante o horário de visita que acontece na semana, entram no mínimo 1.000 pessoas lá dentro. No sábado, em torno de 1.500. No domingo, mais 1.500. Então, os funcionários que lá estão trabalhando, eles têm que colocar 1.000 pessoas lá para dentro até as 9 horas da manhã, porque o horário de visita é das 9 até as 5 da tarde. Se for conversar, explicar o motivo, por que algo não pode entrar, por que que tem que ser assim, essas 1.000 pessoas não entram e a pessoa vai ficar numa fila o dia todo e muitas vezes não vai conseguir visitar aquela pessoa que está lá cumprindo pena. Então, para que essa pessoa tivesse voz, tivesse alguém que pudesse conversar com ela, pudesse explicar, pudesse dar um encaminhamento para qualquer reivindicação, foi criado de forma inédita esta ouvidoria, do qual é uma funcionária formada em psicologia, do qual ela vai conversar com essas pessoas, vai ouvir todos os pleitos, vai dar uma resposta. Se isto não for ligado diretamente ao nosso trabalho, nós vamos passar para quem de direito, para que essa resposta seja dada e depois nós vamos devolver essa resposta para essa pessoa. Doutora Sandra, e como o Ministério Público Gaúcho recebe essa implantação de uma ouvidoria dentro do Presídio Central de Porto Alegre? Em primeiro lugar, eu gostaria, Marco, novamente de agradecer pelo convite de participar do teu programa, dizer que é um privilégio compartilhar com o coronel Rogério Maciel e dizer que o Ministério Público, a Comissão de Execução Criminal, sempre vê com bons olhos qualquer canal, qualquer meio de comunicação onde familiares de presos possam, de alguma forma, manifestar as suas necessidades, que, de alguma forma, também são encaminhadas para a comissão. E veja, Marco, que, na realidade, e as pessoas ligadas à comissão, os telespectadores, é importante que eles saibam disso, nós recebemos de diversas ouvidorias reclamações que vêm à comissão, não só
do Conselho Nacional de Justiça, como também do Conselho Nacional do Ministério Público, através da própria ouvidoria do Ministério Público, de cartas dos familiares de presos, de atendimentos de presos que nós realizamos na Comissão de Execução Criminal, de familiares de presos. Então é importante para nós sabermos que na gestão da Brigada Militar junto aos presídios também foi criada uma ouvidoria. É importante ressaltar, Marco, que isso é uma opinião pessoal minha, não institucional, que eu entendo que não cabe à Brigada Militar a administração do sistema prisional. Foi uma situação emergencial que se deu em 1995, que infelizmente perdura até hoje. E que para muitos policiais militares é uma necessidade em função da compensação, né, financeira que se dá, mas que infelizmente é uma realidade em função do salário baixo que a Brigada Militar recebe, mas isso até é um tema de um outro programa. Mas é óbvio que a Comissão de Execução Criminal vê com bons olhos a criação dessa ouvidoria, porque é uma necessidade do preso e dos seus familiares falar, e qualquer canal e meio de comunicação que se dê abertura para que isso ocorra é importante para o Ministério Público. Coronel Maciel, a ouvidoria funciona todos os dias? Tem algum horário específico? E mais, quem atende os apenados, os seus familiares? A ouvidoria ela é voltada quase que exclusivamente para os familiares, mas o próprio funcionário que trabalha conosco, se ele quiser levar qualquer reivindicação que não queira falar comigo, que sou o diretor, pode também usar a ouvidoria, ela é um canal aberto para isso. O próprio apenado, ele pode, através do seu familiar, também usar a ouvidoria como um outro canal aberto para que ele possa trazer as suas angústias, as suas reivindicações. Mas acho que um ponto fundamental, quando nós chegamos lá no presídio, nós notamos que muitas das coisas que haviam necessidade de se fazer, que estava sofrendo preso ou o próprio familiar, ele recorria até o Ministério Público, até a própria Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, a SUSEP, a Secretaria de Segurança, para que essa necessidade dele fosse atendida. Como quem poderia atender isso é o Presídio Central. Essa necessidade vinha através de documento até as minhas mãos, só que isso, em média, terminava acontecendo 4, 5, até uma semana depois. E, chegando nas minhas mãos, era de fácil solução imediata, só que o preso já tinha trocado de cadeia, já tinha sido posto em liberdade e não se dava solução. Então, nós sentimos a necessidade de um canal mais próximo, para que ele pudesse de imediato, através do seu familiar ou através de carta, o preso pode escrever carta, pode mandar para a nossa ouvidoria uma carta, e pudéssemos dar uma solução para aquele problema que muitas vezes é de fácil solução. As pessoas têm que ter noção que dentro do Presídio Central hoje nós temos uma massa carcerária de aproximadamente 4.300 presos. Se pegarmos os 497 municípios, se não me falha a memória do estado, quase 50% não tem isto de população. Então nós somos maiores do que a metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aquele apenado, perdão, que está lá trancafiado e ele deseja fazer uma denúncia, ele está com algum problema, ele é atendido na hora? Ele tendo algum problema, querendo, ele pode, nós temos um sistema de controle, que são subinspetorias, que são responsáveis por cada uma daquelas galerias, ele pode de pronto solicitar atendimento médico, se for o caso, atendimento psicológico, falar com o Ministério Público, a doutora vai em seguida lá, conversar com os presos, o próprio representante do judiciário está sempre lá, os juízes da vara de execuções criminal. Então, se ele tiver essa necessidade, ele pode pedir, que será encaminhado. Se ele não quiser desta forma, ele tem pelo meio de cartas. Se ele não quiser desta forma, ele tem pelo meio do parente que vai visitá-lo. Então,
Com esta ouvidoria se abriu mais um canal para que ele possa ter voz, que ele possa dizer o que está sentindo, que ele possa dizer o que ele necessita. É que as pessoas muitas vezes não entendem que o apenado não existe prisão perpétua no Brasil. Então o apenado, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair para a rua. E se ele entrar lá e não cumprir a pena que foi determinada para ele, que é privação de liberdade, ou ele cumprir uma pena maior, que além da privação de liberdade, ele passe por outras coisas que ele não deveria, provavelmente ele vai sair pior do que entrou. Claro. E a nossa ideia não é essa. Não é devolver para a sociedade alguém pior. No mínimo igual. E, se possível, melhor. Por isso, nós estamos implantando dentro do Presídio Central alguns outros projetos. Este projeto da ouvidoria, ele faz parte de uma mudança que se fez na entrada, que atinge aquele lado do visitante, que na entrada do Presídio Central, que até há pouco tempo, quando se ia ao Presídio Central para visitar alguém, na entrada tinha uma placa escrito Sala de Revista. Então, hoje não é mais, hoje é Sala de Visita, que é a pessoa que vem visitar o apenado, e nós mudamos uma ideia que era muito perversa. Das 1000 pessoas, vamos considerar durante a semana, que entram lá dentro para visitar o apenado, eu vou exagerar. 10 tentavam burlar o sistema. Entrar com quem não deveria, entrar com algo que é proibido. Mas 990 cumpriam a regra à risca, estavam corretas e entravam cumprindo todas as normas. E quando era uma sala de revista, eu tratava as 990 pelo problema das 10. Então eu tratava todos pela exceção. Doutora Sandra... Isso nós invertemos. Agora não. Nós tratamos a maioria pela forma que se apresentam. Eles não cometem nada irregular e são tratados com dignidade. Dentro dessa ideia de mudança implantada pelo diretor do Central, o Ministério Público, no seu trabalho, a implantação dessa ouvidoria pode mudar alguma coisa na tarefa do Ministério Público de inspecionar o presídio? Não, na realidade, esse trabalho da Brigada Militar só vem ajudar a fiscalização. Qual é a nossa atividade? Nós, mensalmente, fiscalizamos o Presídio Central e essa fiscalização é regulada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, na comissão, nós somos 3 promotores. Mensalmente, um dos 3 promotores, através de rodízio, nós fiscalizamos o Presídio Central. E, na realidade, não é nem uma fiscalização, né, Coronel? Uma visita. É um controle, é uma visita, onde algumas vezes atendemos presos, outras vezes nós verificamos a estrutura do Presídio Central, em termos de saúde, de problemas físicos com relação à estrutura do sistema prisional. E é óbvio que essa ouvidoria só vem a auxiliar no sentido de verificar os problemas que eventualmente possam ser trazidos através dos encaminhamentos que eventualmente venham pela ouvidoria. Agora, são vários os problemas que existem, como é de conhecimento público. Nós temos um pedido de interdição, vários pedidos de interdição junto ao Presídio Central. Nós temos uma ação civil pública que tramita ainda hoje em função da superlotação, mas, independente disso, obviamente que não vai prejudicar o trabalho que é realizado junto à Comissão de Execução Criminal. Claro, a missão do Ministério Público é fiscalizar a execução da pena. Dentro dessas visitas, quantas delas são feitas por mês? Uma vez por mês. Através dessas visitas, nós apresentamos um relatório detalhado das condições do presídio. Nós encaminhamos esse relatório para o Conselho Nacional do Ministério Público e, independente disso, eventuais denúncias que nos são encaminhadas que possam estar ocorrendo em tese por atos praticados por policiais militares que estão lotados atualmente no Presídio Central, nós encaminhamos para a Corregedoria Geral da Brigada Militar para que apreciem. E só para que os telespectadores tenham uma ideia,
nós realizamos um levantamento dessas denúncias encaminhadas para nós em 2012. Em 2012 foram cerca de 25 denúncias encaminhadas por atos em tese praticados por policiais militares. Todas essas denúncias foram apreciadas pela Corregedoria Geral da Brigada Militar, órgão competente para tantos, e incorreram e resultaram em 3 ou 4 inquéritos policiais militares, 5 em sindicâncias e outros em procedimentos diversos que foram encaminhadas para a Justiça Militar. Isso é importante que se diga porque mostra a responsabilidade, a transparência como condutas eventualmente praticadas por policiais militares contra os presos que se encontram por hora recolhidos junto ao presídio militares foram apreciados pela comissão, encaminhadas ou órgãos competentes que serão dados seu destino final para a Justiça Militar. Claro. Coronel Maciel, desde a implantação dessa ouvidoria, quais foram os principais pleitos dos apenados e alguma coisa já foi resolvida? Se tu me permitir voltar na tua pergunta anterior, tu me perguntou o horário de funcionamento, eu terminei não respondendo. Isso é um projeto piloto. Estamos implementando, isso é uma novidade. Isso não tem dentro do Estado, tranquilamente. Acho que não tem dentro do nosso país, mas tranquilamente dentro do Estado não tem. E nós estamos todos os dias, das 7h30 da manhã, até às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e no final de semana, um dia no sábado, outro dia no domingo, então também o dia todo, de forma, nesse início, para ver a demanda, até porque nós não subimos da demanda que tem reprimida desta necessidade, e se a demanda se apresentar maior do que isto, nós vamos abrir todos os dias, 7 dias por semana, sem exceção. Até agora já surgiram vários casos, mas o mais comum é que a SUSEP tem uma portaria que proíbe a entrada dentro de qualquer estabelecimento penal de muitos objetos. E as pessoas que vão lá visitar não entendem por que isto. Então, a grande maioria dos pedidos que chegam até a nossa ouvidoria é o porquê que não pode entrar esses objetos lá dentro. E também vem algumas questões aí da questão de saúde do preso. Dentro desta ideia que surgiu inicialmente da questão de saúde, esta semana, especificamente ontem, fizemos um mutirão carcerário da saúde dentro do presídio central. Isso também é outra novidade, isso nunca ocorreu. Todos os presos que lá estão foram atendidos dentro da galeria por uma enfermeira ou enfermeiro e um técnico de enfermagem, do qual conversou de um por um dos presos, sem exceção, para saber se ele tem algum problema de saúde, qual o problema que tem, e para que eles possam, no momento posterior, dar encaminhamento para este atendimento de saúde. Isso é uma coisa nova que nós fizemos ontem. Hoje, agora, quando eu saí lá do Presídio Central, estava chegando um grupo de alunos que estão se formando na área de psicologia da PUC. Acertamos com eles e eles estão fazendo o atendimento dos policiais militares que trabalham dentro do presídio. Então, voltando aqui lá no início que nós conversamos, preso, funcionário e visitante, nós estamos trabalhando nessas 3 pontas. Claro. Para que se possa devolver para a sociedade alguém melhor. Porque o próprio policial militar também trabalha sob estresse, a doutora sabe disso, e muitas vezes essas falhas que ocorreram, que chegaram até a senhora, que foram instaurados esses procedimentos, nós queremos evitar. Então esses psicólogos estão agora de manhã lá, conversando com nossos policiais militares para tentar mostrar para eles que a forma como devem tratar o público. Claro. Doutora Sandra, o Ministério Público, além das condições da cadeia, recebe muitas reclamações sobre o cumprimento da pena? Recebe. Para tu ter uma ideia, no ano de 2012, nós recebemos quase 4.000 pessoas na Comissão de Execução Criminal e foi feito um levantamento dessas 4.000 pessoas. Nós atendemos cerca de 23 estabelecimentos prisionais,
1/3 era só do Presídio Central. Essa demanda de quase 4.000. Nós recebemos 1.800 cartas e atendemos, em termos de lista de presos, quase 6.000. No total, nós fizemos quase 12.000 atendimentos de preso no ano de 2012 e a maioria pedia com relação à progressão de regime e livramento condicional. Então, nós notamos que, em termos de cumprimento de pena, há muitos pedidos relativos a problemas de progressões e de problemas de transferência de regime fechado para o semiaberto, que é um problema histórico da falta de vagas no sistema prisional. Claro. Coronel, rapidamente, dependendo do problema, como o senhor colocou no início, esse problema pode e deve ser repassado ao Ministério Público? Tranquilamente, não só o Ministério Público. Se esse problema ele for de competência da SUSEP, da Secretaria de Segurança, Secretaria de Obras, da própria Justiça, assim como o Ministério Público, nós vamos repassar isso. Nós estamos com o nosso sistema informatizado, estamos ligados à ouvidoria da Secretaria e à ouvidoria da SUSEP, para que essa demanda chegue a quem de direito o mais rápido possível, para que ela depois retorne para nós ou para a pessoa, mas que aquele que trouxe algum desejo, alguma ansiedade, ela veja essa ansiedade atendida, nem que seja para explicar o porquê que não pode ser feito. Claro. Mas ela tem que ter uma resposta. Vou pegar o gancho da ansiedade e perguntar para a doutora Sandra. Sabemos que as cadeias são uma panela de pressão. Então, eu creio que qualquer mecanismo que auxilie, né, digamos assim, a massa carcerária, esse mecanismo, ele é bem-vindo. Qualquer meio seja bem-vindo e que a Brigada Militar sirva de exemplo para a nossa sociedade. Que esses atos, essas notícias que o coronel hoje está nos dando para a sociedade, junto ao Presídio Central, seja um incentivo para a sociedade e que a sociedade não esqueça que o preso vai retornar e que a gente espere que ele retorne melhor, porque o que nós estamos vendo é que a reincidência tem aumentado. E geralmente o preso do semiaberto vem retornando com um maior número de crimes e trazendo com ele mais vítimas e mais companheiros, e a superlotação está cada vez maior e isso tem nos assustado. Então, realmente, todas essas iniciativas e esses incentivos no sentido de trazer estudantes de direito para atender os presos, porque o que nós precisamos, Marco, é que os presos sejam ouvidos. Eles precisam ser ouvidos e precisam ter uma resposta, nem que essa resposta seja agora não. Tu vai ter que aguardar, tu vai ter que cumprir tua pena, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que ler, tu vai ter direito à remissão, tu vai ter direito a cumprir tua pena com dignidade, mas por hora tu não tem direito à progressão, a livramento condicional. Ele necessita ser ouvido e ter uma resposta. É isso que a sociedade precisa entender, que hoje ele é preso, ele está preso, mas ele vai retornar à sociedade. Então, que hoje, todos esses meios e essas atitudes que hoje a Brigada Militar está fazendo junto ao Presídio Central, sirva de lição para a nossa sociedade, para todos nós. Ok, nós estamos já encerrando o nosso programa, mas o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. Tá certo. Primeiro eu gostaria de agradecer as suas palavras e dizer que o nosso trabalho lá, a gente produz mais com o auxílio do Ministério Público, que vai lá nos fiscalizar, porque aquilo é uma cidade. Então, quando vão lá apontar o local onde nós estamos falhando, isso é importantíssimo, porque é lá que nós vamos trabalhar para melhorar, é lá que nós precisamos melhorar cada vez mais. E isso que a senhora disse é fundamental, que as pessoas esquecem, quando o preso entra, ele tem dia e hora para sair, que ele vai sair lá de dentro. E eu não posso devolver para a sociedade alguém pior. Tenho que tentar devolver no mínimo igual e talvez até melhor.
Muito obrigado e dizer que estamos à disposição para quem quiser nos visitar, ver o trabalho que nós estamos fazendo no Central. Nós recebemos a todos aí de braços abertos. Doutora Sandra, minuto final do Ministério Público Gaúcho. O minuto final do Ministério Público Gaúcho é dizer que nós temos que trabalhar em conjunto. É o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil. Não podemos esquecer que a Polícia Civil está fazendo um trabalho magnífico lá fora também, porque nós também dependemos do trabalho dela, junto à criminalidade, à diminuição do crime lá fora, e somente unindo forças, todas as instituições, e diminuindo o crime lá fora, nós vamos poder dar ao preso também lá dentro um trabalho digno, uma ressocialização e uma segurança melhor para toda a sociedade. E agradecer novamente, em meu nome, a participação no teu problema, que é sempre um sucesso. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Eu também agradeço a sua participação. Promotora de Justiça Sandra Goldman Ruvel, que atua na execução criminal na capital gaúcha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Também ao Coronel Maciel, parabéns pela sua iniciativa e esperamos que esse exemplo seja copiado por outros estabelecimentos penais. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!